Olá, eu sou Érica Brandt, psicoterapeuta, e estou aqui para conversar um pouco sobre este final de novembro e início de dezembro. Olá, Naomi, Viviane, bom ver vocês aqui. Esse é um momento muito especial, esse final de novembro, porque nós vivemos muitas situações surreais, né? Em outubro, novembro, e temos um dezembro chegando que nos convida a observar de que maneira nós realmente renascemos nesse Natal, né? O Natal é uma oportunidade de fraternidade, de podermos celebrar de que maneira nós nos libertamos de muitos aspectos rígidos de nosso ego e do quanto nós abrimos o coração, porque é aqui que precisa pulsar, né? A gente tem a Páscoa com a crucificação de Jesus. E se nós olharmos da Páscoa, quando nós chegamos no Natal, de que maneira a gente está se amando realmente? De que maneira nós estamos amando os outros? Ainda há crenças rígidas, há condutas rígidas, há dificuldades nas relações. Esse ano ele está sendo um convite bem grande para podermos observar de que maneira nós ainda adoecemos, tá? Para agradar os outros, adoecemos porque não nos permitimos sermos nós mesmos, espontâneos na nossa fala, espontâneos na realização de uma vontade da alma, na expressão natural nossa. De que maneira cuidamos realmente de nossa saúde física, psíquica e espiritual. Nós estamos tendo um momento bem especial, porque se nós avaliarmos de 2008 para cá, poderemos observar que nós fomos forçados em termos a viver muitas transformações. E eu gosto de juntar psicologia com astrologia e espiritualidade. Eu acho que essas coisas se casam muito bem no processo interior de autotransformação para quem faz a busca pelo autoconhecimento, né? E é uma forma que eu gosto também de trabalhar com as pessoas que eu acompanho, porque são 3 pontos que têm um ponto de encontro no final, né? Que é a saúde plena do indivíduo, dentro de uma abordagem que transcenda todos os limites dos julgamentos, dos conceitos, né, da programação que nós vivemos e que fomos criados nela, né? Então, se nós olharmos 2008, mais ou menos em 2008, nós temos a entrada do planeta Plutão, né, em Capricórnio, e ele vem trabalhando isso. E Capricórnio é a rigidez, né? E nós estamos presenciando a ruptura de muita rigidez. É óbvio que o extremo oposto não é bom, né? Rigidez demais não é bom. Liberdade demais também não é bom. E nós estamos vivendo e presenciando esses 2 opostos diariamente. A gente pode assistir em qualquer lugar que a gente vá, pessoas se expressando dessa maneira. E nós precisamos transformar isso. Mas se nós vemos isso fora, representa que nós somos assim dentro de nós.
com uma dificuldade de integrar, e eu diria que é um lado rígido, sóbrio, né, cheio de formalidade, cheio de regras, com outro lado que é a nossa criança, né, esse lado espontâneo de poder abraçar as pessoas que a gente gosta, de poder fazer uma jogada com palavras, né, que isso é muito bom, intuitivamente juntar coisas e fazer comentários de uma forma lúdica, que ajuda o ambiente a ficar mais leve ou as pessoas se darem conta, né, de algumas mudanças que precisam fazer internamente. Mas nós vínhamos num período em que a educação era que a criança não falava, né, a criança não participava das conversas, né, ela ainda não tinha uma preparação para poder conversar, né, com os adultos. Sendo que na minha própria vida pessoal, em 40 anos atrás, eu tive experiências incríveis com crianças, delas dizerem coisas que fechava direitinho com a cena. Né? Quer dizer, já havia uma geração que estava chegando aí, dizendo para essas gerações anteriores que chega de rigidez, vamos ser mais afetivos, vamos ser mais amorosos, porque isso se perdeu dentro de toda uma estrutura que exigia posturas e condutas. Por outro lado, lembro de uma cena de um conhecido meu que veio me cobrar dizendo, olha, Érica, vê a educação aí solta, o que está dando? E eu disse para ele assim, peraí, mas não é isso que eu faço, né? Mas veio a educação do laissez-faire de deixar todas as crianças soltas, os adolescentes soltos. E nós não vamos ter um cidadão formado se nós deixarmos todo mundo à vontade. Nós precisamos ter educação, nós temos que ter respeito, nós precisamos saber conviver, temos que saber limites, né? Tudo aquilo que nos agride, isso não pode acontecer e eu também não posso ter uma fala ou uma atitude que agrida o outro. Então, nós estamos vivendo um período em que cada pessoa está tendo uma sensibilidade muito grande e percebendo nessa sensibilidade qual é o ambiente que dificulta a sua expressão natural. Quais são as relações que dificultam a espontaneidade, né? É como se entrássemos dentro de um funil de convivência com todas as pessoas de nossas relações, né? E começando a se dar conta em cada ambiente de que maneira eu estou realmente podendo ser eu mesma ou existem amarras, tá? Então, se nós olharmos de 2008 para cá, cada situação onde se romperam amarras, tá? E isto pode ser através de mudanças de emprego, de relacionamentos que se encerraram, pode ser amigos que de uma hora para outra não se consegue conviver mais, de me dar conta que determinada atividade profissional não tem nada a ver comigo, falecimentos, tudo isso são perdas necessárias que o universo vai facilitando em nossa vida para que nós possamos ser diferentes. Poder expressar talentos, habilidades, qualidades, que naquele ritmo que estávamos, nós não conseguíamos mais ser nós mesmos. É um processo doloroso, né? Tanto para quem se dá conta, né, que algo se foi em vida, se as pessoas estiverem em vida, que participam desse processo, elas também vão sofrer, porque sempre tem um que enxerga primeiro, né?
que enxerga primeiro que o processo está sendo destrutivo do amor vivo, em vez de facilitar a expansão desse amor vivo. Mas é através dessa dor que a gente se transforma. Se nós olharmos, né, pode ser pelos filhos, pode ser por netos, ou lembrando da nossa própria história, nós temos partos de consciência, não unicamente na hora que nascemos, né, saímos do útero. Nós temos partos de consciência muito fortes em todo o contexto que não dá mais. Tá? Então, nós vivemos circunstâncias que em dado momento nós vamos nos sentindo limitados. Eu posso fazer uma referência do chiqueirinho da criança, né? Que ela é colocada lá dentro e se coloca um monte de brinquedos e se acha que aquela criança vai ficar lá dentro, tá? Bem, uma criança rebelde, ela vai dar um jeito para sair daquilo, mesmo que caia, role, mas ela vai buscar conhecer outros horizontes. E haverão aqueles que ficarão lá dentro e ficarão por mais tempo. Aí nós vamos passar esse espaço limitante para outros ambientes, né? É o mesmo chiqueirinho, tá? O indivíduo vai crescendo, ele continua limitado, explorando só aquilo que é conhecido. Ele tem medo de ir além. Aí ele vai construindo relações, né, vínculos, e nesses vínculos é natural que aconteça o mesmo processo, né, em que o indivíduo, ou seja a mulher ou o homem, não consegue se expressar plenamente ou ir em direção àquilo que lhe traz alegria interior, lhe traz plenitude. Então, ele continua naquele chiqueirinho, que eu diria, numa outra metáfora, que é uma concha ou uma caverna. E nós nos acomodamos muito naquilo que é bem conhecido. Isso, infelizmente, acontece com todos, inclusive comigo. Eu faço parte do grupo. Só que quem está se trabalhando, ele percebe mais rápido que ele está se fechando, né? Então, é o processo de eu me proteger. Eu tenho receio do novo e eu me fecho. Eu fico numa mesa de trabalho, a mesma mesa, vamos dizer, 14 anos. Eu não mudo nada, tá? Os móveis em casa são os mesmos. O ritmo do final de semana, do dia, é tudo igual. E acontece uma dependência mútua. E é isto que eu quero justamente trazer para refletir. Eu trabalho muito com os nortes espirituais e significa o quê? O que neste momento o universo nos provoca para nós mudarmos as nossas relações, para nós mudarmos o nosso estilo de vida, para nos descobrirmos com outros potenciais, com outra forma de nos relacionar. Então, o universo começa a trazer os desconfortos. Os desconfortos para nos darmos conta das amarras, tá? Onde eu estou preso, onde eu tenho medo de sair do curralzinho, né? Que é conhecido, para eu experimentar um novo. E se eu olhar esse movimento, né, de eu não sair do espaço conhecido, eu vou me manter nele automaticamente. E aí nós vamos ouvir o termo, aquelas pessoas estão adormecidas, né?
ou são pessoas que estão entorpecidas, elas estão negando as sensações, porque através dos 5 sentidos, se nós aprimoramos os 5 sentidos, nós vamos perceber muito claramente o que desagrada o nosso olhar, o que desagrada os nossos ouvidos, o que desagrada o nosso toque, o que desagrada os nossos aromas, o nosso olfato, o que desagrada o nosso paladar. Porque os órgãos dos sentidos aprimorados nos levam à intuição. Mas a pessoa adormecida, ela não vai ter intuição. Porque ela não percebe as diferenças no mundo externo. Se nós formos caminhar num jardim, nós vamos ver árvores com o tronco áspero. Se passarmos a mão, vamos perceber a aspereza. Vamos ter folhas que poderemos tocar e perceber o quanto elas são suaves. Vamos poder tocar na água do rio e sentir temperatura. Vamos poder sentir o cheiro das flores. Significa o quê? Que este mundo que vivemos, não um mundo assim, a natureza lá fora, porque nós fazemos parte da natureza, mas que o nosso mundo, ele tem todos os sentidos para nos despertar muito mais em quem somos, o que nos deixa bem e o que nos deixa mal. Mas se eu deixo de perceber, eu vou ficar um robô, tá? Eu não vou perceber o que está acontecendo à minha volta que me entristece. Uma pessoa poderá falar comigo de uma forma áspera e eu interpretar assim, não, ele está irritado, por isso que ele está falando assim. Eu evito sentir o meu desconforto. Porque se eu tiver contato com o meu desconforto, eu vou ter que tomar uma atitude. E o que realmente acontece, que a gente presencia? As atitudes nessas circunstâncias é de uma agressividade muito mais duplicada ou uma inércia total. Porque nós não fomos educados para poder nos ouvir, perceber o que cada situação se manifesta dentro de nós em nível de emoções, pensamentos, sensações, e como eu vou lidar com isso de uma forma mais diplomática, de forma a convidar o outro a se dar conta da sua postura, e aí nós vamos entrar, né, na comunicação não violenta. E eu lembro que a primeira palestra que eu assisti de comunicação não violenta foi no ano 2000. Nós já temos, vamos dizer, ao menos aqui, 23 anos que esse tema entrou, né? E houveram palestras, houveram cursos. E nós olhamos e percebemos que a humanidade ainda não aprendeu o que é uma comunicação não violenta. E diante disso, nós vamos ter o quê? Um aumento do medo das pessoas se expressarem, uma falta de espontaneidade, né? As pessoas mais recolhidas e se mantendo em relações que não contribuem mais com a evolução e com a expansão de consciência. Eu digo que essas relações não significam unicamente uma relação afetiva, mas relações de amizades, relações dentro da comunidade que se vive, relações no ambiente de trabalho, porque tudo isso está mudando. Porque há um processo muito vindo, né, devagarinho, mas já está muito presente para quem ouve, para quem vê, de que aquele valor do ser humano pelo que ele tem, pelo cargo que ele ocupa, pelo poder que ele tem em nível de
ter uma posição superior no meio do ambiente, esse valor está indo embora. Está vindo um outro valor, no qual a pessoa que o maior respeito e reconhecimento não é aquela mais que tem o melhor carro, que tem a melhor casa, que tem uma casa na serra, na praia, seja a forma que for, que tenha um cargo de presidência ou que tenha um cargo, né, de diretor ou chefe de setor, não importa. Não é mais isso que as pessoas estão valorizando. Isso está sendo deixado. Porque o que está sendo valorizado, a partir principalmente de 2023, é o conhecimento. Qual o conhecimento que está aí naquela pessoa e que ela tem disponível para compartilhar, né? O conhecimento, ele é o ponto de referência. A inteligência é o ponto de referência. De que maneira eu crio situações diferentes dentro de um obstáculo que está aqui. Eu posso ter um obstáculo e ficar inerte. Eu posso ter um obstáculo e ficar raivosa. Eu posso ter um obstáculo e, com a minha inteligência, observar e ver qual a melhor solução. Porque é essa criatividade que transforma o mundo e transforma os vínculos. Só que para isso, nós precisamos ser motivados a ampliar o nosso conhecimento, a ampliar o nosso intelecto. E se nós olharmos, né, as últimas gerações, elas não foram muito estimuladas nesse sentido. E assim nós criamos cordeiros, os cordeiros dentro de casa, acomodados, não indo à frente, não saindo de casa para enfrentar o mundo, para encontrar suas soluções, né? Ficam ainda ligando para casa, muitas vezes, para resolver os problemas que são simples. E a gente não se dá conta porque estamos todos no mesmo sistema, adormecidos. E neste final de novembro, entrando dezembro, nós temos que olhar isso. De que maneira nós realmente nos transformamos? Que foi um ano e está sendo avassalador. Muita água. Hoje, inclusive, aqui em Porto Alegre está chovendo, né? E a chuva nos lembra duas coisas. A alegria, a chuva vem e molha o solo, ajuda as sementes a se desenvolverem, mas a chuva às vezes nos vai chorar ao olhar para a chuva, porque estamos com uma tristeza encapsulada, porque não podemos chorar. Um mesmo elemento, ele vai ser tocado de formas diferentes por cada pessoa, conforme a história de cada pessoa. E nós não conhecemos a história de ninguém. E por não conhecermos a história de ninguém, muitas vezes falamos e agimos repetindo a nossa história. Como fomos educados, todas as situações que vivemos, né? Ou agimos achando ser o melhor porque vai ajudar o outro. E nós não paramos para olhar para dentro de nós, aqui e agora. Qual é a minha história? De que maneira eu levo essa história para frente? De que maneira eu estou saindo do curralzinho dos limites? De que maneira eu busco leituras que me ampliam a consciência? De que maneira eu leio livros de filosofia que me fazem repensar sobre a vida que eu levo? De que maneira eu converso com as outras pessoas sobre
assuntos úteis, porque nós temos uma facilidade enorme para falar sobre banalidades, preencher o tempo. Um tempo tão precioso que é o nosso tempo. Gastamos horas em coisas supérfluas que não nos levam a lugar nenhum. E encerramos o dia no vazio. Muitas vezes perante uma tela, mudando a tela. É como se eu estivesse buscando alguma coisa que me tira do estado de anestesia que eu estou. E às vezes eu olho tudo aquilo que se olha o dia inteiro e nada vai mudar. Não se ouve uma música. Não se coloca uma música clássica, que tão bem nos faz. Ficamos unicamente nos sons do dia a dia, anestesiados. Será que não está na hora da gente mudar? A gente quer um mundo melhor, mas de que maneira eu transformo a minha vida melhor? De que maneira eu me seduzo para ficar acomodada? Isso é um jeito, tá? Eu me seduzo para não mudar e ter que lidar com desafios, porque, meu Deus, é muito desconfortável ter que fazer minhas mudanças. Eu não sei como é esse jeito de ser novo. Eu posso dizer que quem nós somos hoje, muitos dos hoje estão vivos, eles nem sabem mais como eles são. Porque os primeiros 9 anos da vida, em que nós precisaríamos ter apoio para podermos expressar o ser divino que somos, quem nos educa e o sistema que vivemos nos impõe regras. Regras que não têm fundamento, mas são regras para serem seguidas. E continuamos nessas regras a vida inteira, sem nos dar conta que nos perdemos de nós mesmos. Então, quando eu tenho, em 2023, que me dar conta que eu faço muita coisa que me desagrada e que eu preciso começar a me agradar em vez de agradar os outros, a pessoa logo vai dizer, não, isso aí é muito falso, é artificial. Não é falso, não é artificial, mas é eu voltando à roda da vida. Eu preciso voltar para trás, desfazer o comportamento que eu adquiri. Tá? Há uns 30 anos atrás, 40, eu me dava conta do processo do sistema e era muito rápida a resposta dentro do programa. Então eu tinha um costume, eu dizia... E aí eu me dava conta, eu dizia, por favor, esqueça que eu falei e vamos começar novamente o diálogo. Você me disse isso, então agora eu vou responder de acordo com a minha essência. É um reaprender a ser. É resgatar quem nós somos. E eu posso dizer que isso é maravilhoso, porque você vai se libertando de muitas situações limitantes, porque essas situações que se originam na nossa vida, limitantes, elas expressam no mundo os limites que estão aqui dentro e que eu não me dou conta. Eu não tenho como olhar para dentro de mim. É difícil como eu estar me observando. Né? E como muita gente me diz no consultório, mas que coisa chata é ficar me observando. Mesmo que eu diga, não tem que fazer 24 horas.
Mas de tempo em tempo para e pensa o que você está fazendo, né? Onde você está, o que você sente, o que você quer, porque eu preciso me sacudir, né? Eu mesma me sacudir, não posso esperar que alguém venha me sacudir para eu mudar. Eu tenho que perceber o meu desconforto. E para eu perceber meu desconforto, volto ao que eu estava falando. Eu tenho que desenvolver meus órgãos dos sentidos. Eu tenho que valorizar os meus órgãos dos sentidos. Porque são eles que vão me dizer estou no caminho certo ou estou no caminho errado. Isso é óbvio. É aquela coisa da pessoa que anda com uma pedra no calçado. Está fazendo ferida na pedra, mas ela está pensando onde ela vai ou o que ela vai responder para outra pessoa. E ela não se dá conta que está criando uma séria inflamação nos pés. Eu lembro quando entramos em 2000, foi na entrada de 2000, houve o maior surgimento de doenças novas. Por quê? No século passado, de 1900, né, até 2000, todo o foco era no pensar e ninguém podia sentir. Conclusão, bem, terminamos o século, maravilha, chegamos, né, num outro patamar, mas com quantas doenças? E o que essas doenças estão falando? Elas estão falando que eu estou mal. Que eu não estou me ouvindo. Porque a doença fala o que a alma sofre. A gente não consegue falar com a alma direto, né? Mas ela nos responde do jeito que nós a cuidamos. Ah, como ela responde? E responde na lata e rápido, através de um sintoma. Então, eu ouço uma coisa que me fere, eu fico engasgada, fico com dor no peito, tenho gastrite. Eu não consigo fazer os movimentos que eu quero, eu começo a ter problema nas pernas, nos pés. Eu posso ter problema nos braços, nas mãos, é dor na nuca, é dor nos ombros. O nosso corpo é fantástico. Ele é uma antena parabólica de todas as nossas experiências e alerta onde estamos errando o alvo. O alvo da nossa própria existência, da nossa própria realização. Então nós precisamos olhar para nós, não é olhar para fora. E nós somos treinados a sempre apontar o erro dos outros. Mas nós não olhamos para nós. Percebemos que o outro está mal. Meu Deus, como aquela pessoa está mal, aquela está desse jeito. E peraí, como que eu posso interpretar o estado emocional, físico e psíquico da outra pessoa se eu não estou no corpo dela? Há um médico, um psicólogo, um psiquiatra, né? Ele vai poder fazer o diagnóstico, identificar o que está acontecendo, mas dentro de um consultório. Não é porque a gente da área de saúde anda pela rua e fica olhando as pessoas e já olha e decide, né, na mente como cada pessoa está. Não é assim, né? As coisas acontecem no encontro, mas eu vou encontrar no outro o meu outro eu. Então é muito fácil eu dizer sobre como o outro está a partir de mim. Então, temos que fazer uma mudança nesse sentido. Eu não vou interpretar mais ninguém. Eu não vou falar mais de ninguém. Mas eu vou estar atenta a mim. Eu preciso perceber como eu me sinto na estrada da vida. É bom, é ruim, fere meu ouvido, fere os meus olhos, que são os pontos mais fortes, o meu toque.
Né? O que está acontecendo aqui? O que eu vou fazer para me amar? Porque eu preciso aprender a me amar. Todos os seres humanos precisam aprender a se amar. Porque quando existe um relacionamento abusivo, ambas as partes estão comprometidas, porque nenhuma das duas sabe se amar. Nós aprendemos muito a sofrer. E quem sofre não se ama. Então percebam a profundidade do que estamos vivendo. O índice de pessoas doentes e a previsão para 2024 é catastrófica. Não está havendo escuta nem pessoal e nem das outras pessoas. Nós não nos encontramos como humanos. Já se fala tanto dos robôs que estão sendo criados, mas espera aí. Nós já existimos como robôs. E nós precisamos nos transformar em humanos. E isso não é uma tarefa fácil, que acontece da noite para o dia. É um processo. Então, se queremos ser humanos, né? Se queremos nesse Natal, que daqui a um mês já passou, já estamos com o pé em 2024, né? Se queremos ser mais fraternos, se queremos ser mais sensíveis, mais responsáveis, mais comprometidos com o bem-estar de todos, nós precisamos começar direto com a gente, porque eu só vou dar para os outros o que está dentro de mim. E se eu não tenho uma boa quantidade de amor, de respeito por mim mesmo, né, de entendimento, de compreensão, eu não vou poder dar isso para as outras pessoas. Eu vou ser uma pessoa árida. Ou eu vou ser uma pessoa tremendamente dependente dos outros. E são assim que muitas relações são construídas. Uma pessoa depende da outra. Às vezes eu pergunto às pessoas, olha, por que você não pega um final de semana? Pega, sai para a serra, faz um passeio, mas eu não tenho quem vá comigo. Mas espera aí, você vai com você mesma. Você não precisa de alguém para ir contigo. Tudo bem, se tem uma amizade, alguém que queira ir, ok. Mas nós não podemos ficar no curralzinho, porque nós não temos alguém que nos tira daquele curralzinho para nos levar a fazer aquilo que a gente quer. Quantas mulheres e homens, vamos dizer, que gostariam de viajar sozinhos, mas não viajam sozinhos. Ou se viaja, volta rápido, tá? Não fica muito tempo fora, porque não tem a facilidade de estar consigo mesmo. E isto acaba comprometendo a relação, porque cada pessoa é única. E cada um tem gostos diferentes, hábitos diferentes. Então, torna-se difícil a relação por dois aspectos. Aqui eu estou colocando bem dois exemplos que estão em todas as áreas e que nós vamos presenciar muito no próximo ano. A pessoa que quer independência, que sabe o que quer, como viver e deseja viver essa plenitude, tá? Na sua lealdade consigo mesma, com a sua essência, porque eu só vou ser leal com o outro se eu for leal comigo mesma. Não adianta isso de eu dizer, eu sou leal demais com o outro, mas não é leal consigo, tá? E a outra pessoa que não vai conseguir fazer um movimento por si, porque precisa do outro para fazer um movimento. Então são pessoas que não amadureceram emocionalmente, que de uma certa forma buscam alguma mãe que acompanha um pai, conforme se for um homem ou uma mulher, tá? Aquele que faltou, o que não lhe foi dado. E essas relações vão ser sacudidas no ano que vem, como também no ambiente de trabalho. Muitas vezes no ambiente de trabalho um colega tem uma função a desenvolver
Mas é incrível, ele nunca aprende a função. Ele está sempre pedindo para alguém ajudar. É o processo. Este vive na dependência. O outro que quer fazer o seu trabalho, aí se diz, não, tá com dificuldade, deixa eu ajudar. Ajuda um dia, ajuda 2 dias, ajuda 3 dias, 4 dias, 5 dias, em dado momento não aguenta mais ajudar, dá uma crise, se rompe o vínculo. Às vezes se cria uma situação desagradável no ambiente de trabalho, ou na própria faculdade, né? Em todos os ambientes. Nós estamos na Terra para aprender a nos relacionar, em primeiro lugar, com a gente mesmo, para depois nos relacionar com os outros. Então, eu preciso estar atenta a quais são minhas necessidades e como vou prover essas necessidades. Porque no amadurecimento como consciência, eu não tenho mais a dependência de pessoas externas que vão me dar a autorização ou vão me levar de mão para eu fazer o que eu precisava. Tudo bem quando eu era criança, bebê, né? A criança aprendendo a andar, ela tem 2 mãos segurando e ela vai fazendo o movimento. Em dado momento ela cresceu um pouco mais, não tem mais as mãos, mas tem o olhar dos pais. Ela vai, aí fica adolescente, os pais levam, buscam, isso tem este cuidado ainda mais neste mundo caótico que vivemos. Mas em dado momento somos adultos. E adultos, nós estamos buscando aquela mão. É eu na minha cabeça que eu tenho que mudar na relação comigo mesma. Ser mais crítica positiva, estimular meu crescimento, estimular a minha libertação das amarras, estimular a enfrentar os medos, para eu poder ser eu mesma. Isso é com todo mundo. E isso mesmo com 72 anos eu faço diariamente. Porque a sombra está aí em volta para ver como ela nos pega para nós ficarmos presos no medo, na culpa, no ressentimento. Todas essas emoções vão nos acompanhar até o último expirar. E isso tudo são oportunidades para nos darmos conta como nós somos manipulados pelo mundo e nem nos damos conta. E não podemos culpar as outras pessoas porque elas estão nos segurando, retendo ou manipulando. Não, essa é a energia que circula. A única coisa que aquele que primeiro vê, que primeiro escuta, que amplia a sua leitura dos símbolos, das metáforas, de tudo, ele vai se dar conta, primeiro, pelo seu desconforto, peraí, aqui tem uma energia que está me levando a agir de uma forma que eu não quero. Então, esta pessoa, ela começa a mudar. Eu não vou ser educadora das outras pessoas. Não é essa a nossa função. Aí nós vamos ser pais de colegas, pais de companheiros, né? Não é por aí. Nós temos que ter uma nova reparentalização nossa para nós sermos pais saudáveis de nós mesmos. Agora os outros, cada um tem a sua caminhada para em dado momento acordar e sentir que não é por aí. Até às vezes, porque uma pessoa se deu conta e mudou a atitude, não fica mais, né, em volta do outro, o outro se dá conta, peraí, como eu sou inseguro, como é difícil para eu fazer as coisas sozinho, e começa a se dar conta das suas dificuldades. É assim que a humanidade vai crescer. Na medida em que cada um passar a cuidar mais de si mesmo e não cuidar do outro. O dia que partimos daqui, né, dizem, não sei porque eu não fui e voltei, né? Ainda não fui, certo? O dia que acontecer isso, dizem que a gente dá satisfação do que a gente fez com a gente.
com as nossas virtudes, os nossos talentos, os nossos dons, ou se nós só cuidamos dos outros. Se nós cuidamos só dos outros, não fizemos a tarefa. Então, vamos ter que retornar, né, numa situação mais difícil para ver se aí evoluímos e aprendemos a ser melhores. Então, eu convido vocês a se darem conta disso. O tempo passa rápido. E se vocês não acordarem e se darem conta, né, do que estão fazendo com a vida de vocês, porque é a gente que faz isso. Não são os outros que fazem, nós só os convidamos aos respectivos papéis. Mas quando nos damos conta que essa peça teatral não está boa, a gente começa a querer reescrever um novo script da vida para poder ter uma história mais bonita, com um final legal, que traga um bom ensinamento para a gente. Então, é o momento de nos darmos conta. O que eu quero fazer, para onde eu quero ir, o que me realiza, né? Qual é o meu sonho, meu objetivo, né? Mas onde eu estou preso? Quais são as amarras? As amarras são nas minhas crenças? As amarras são nas minhas relações? As amarras são porque eu não ajo? Eu não tomo uma atitude diferente? Eu estou esperando que o mundo vire ao avesso, em vez de eu virar ao avesso minha vida, né? E aí nós vamos nos dar conta. Espera aí. Onde eu estou, na concha ou onde estou na caverna? E nas duas eu estou fechada nos medos, refém dos receios, refém de vivências catastróficas. Imaginamos o pior que pode acontecer caso eu seja eu mesma. Só lhes posso dizer o seguinte, que aquilo que se desfaz porque nós somos nós mesmos é porque não estava acrescentando na vida da gente. Estava muito pelo contrário, limitando. E infelizmente a gente não encontra duas pessoas que se deem conta do fato ao mesmo tempo. Sempre tem um que vê primeiro. E aí precisa fazer um movimento com muito cuidado. E isso é importante. Em qualquer crise que vocês tiverem de relacionamento, e aí eu incluo todos os relacionamentos, seja com filhos, com pais, com parceiros, com irmãos, com colegas de trabalho, com todo mundo. Diplomacia, educação, respeito ao limite do outro, compreender o limite do outro. Nós não temos direito de avassalar a vida do outro, entrar e colocar as coisas de uma forma que machuque. Não. Nós precisamos conversar e conversar muito e falar do que não está encaixando mais. E as coisas não encaixam mais porque o que acontece em nível de expansão de consciência é que as pessoas, elas não se expandem simultaneamente no mesmo ritmo, porque nós somos únicos, cada um tem uma frequência. O que acontece é que em dado momento a gente se dá conta que muitos assuntos, muitas propostas são difíceis de se concretizar, porque há vamos dizer o termo, eu fico refém de uma situação. E todos somos reféns de situações, ainda
porque nós não nos transformamos totalmente. O ano que vem, me parece que a partir de novembro do ano que vem, realmente entramos na era de Aquário. E aí? Como vai ser? Aí é o elemento ar, o intelecto, a inteligência, a expansão da criatividade, da tecnologia. Eu preciso, antes disso, me conhecer. Eu preciso estar bem para lidar realmente com um novo processo. Eu preciso estar liberto de tudo que aprisiona. O que me aprisiona dentro de mim e o que me aprisiona externamente. Se nós olharmos, né, lembrando agora 2020, na época da pandemia, que tanta gente ficou desempregada e aquilo foi um desespero, foi incrível como muitas dessas pessoas reconstruíram a vida delas totalmente diferente. Então aquela ideia de que nada pode se mexer porque se perde o equilíbrio e as pessoas não vão encontrar um novo caminho é errado. Justamente nos libertamos de situações que estão nos aprisionando. E as pessoas não se dão conta. Porque o universo trabalha assim. Se eu não me dei conta do que eu preciso mudar, e eu fiquei acomodado na situação, algo vai acontecer para tirar essa estabilidade excessiva que não possibilita uma autotransformação, uma renovação de energias, de atitudes, de consciência, de movimento, de como estar com as pessoas. É essa transformação que a gente precisa. É não ficar recluso, com receio, imaginando mil coisas do que poderá acontecer. Isso tudo é falso. Isso tudo é gerado, né? Porque eu digo que o pensamento é o único setor onde as energias negativas conseguem entrar na nossa mente e geram os processos de pânico. Eles não são reais. E nós temos que ter discernimento em tudo o que ouvimos e que vemos, porque a grande guerra é em nível de informações falsas. Tem pessoas que adoram gerar medo, terror. E gostam disso. Ok, elas podem estar fazendo. Se eu ficar seguindo e lendo e ouvindo, realmente a minha vida vai ficar catastrófica. Mas se eu não estou ligada nisso, eu vou atrair outras coisas. Eu vou atrair outras imagens bonitas, né? Ou vídeos bonitos, coisas que me agregam, não as que fortalecem o medo. Então temos que estar muito atentos. O que eu vejo, o que eu ouço diariamente? De que maneira eu abro a minha casa para todas as frequências tóxicas entrarem através da mídia? Porque somos nós que abrimos as portas. Ninguém abre. Somos nós que abrimos. Ninguém vem e pega o nosso dedo para ligar o celular e para colocar em X programa ou em rede social. Não, somos nós. E eu lembro muito assim, o adolescente adora filmes de terror, né? E parece que esses adolescentes que lá atrás adoravam filmes de terror, eles parecem que estão dentro da gente e a gente hoje, em 2023, procura ainda notícias que nos encham de adrenalina e que a gente fique raivoso, com medo, mil coisas. Esse tempo já passou. Tudo aquilo que estava nos limitando tem que ficar para trás. Chegou o momento da grande transformação. Tem que deixar para trás. Você está preparado? De deixar tudo aquilo que te retém para você não ser você mesmo?
Porque 2024 vai requerer essa transformação e vai te sacudir. Se você não estiver desperto, vai ser bem sacudido. E por isso a importância até de fazer um check-up total da saúde antes de entrar em 2024. Porque é no corpo físico que vem o primeiro alarme. E nós estamos tendo muitas notícias tristes nesse sentido. Então não se deixe pegar de surpresa. Faça revisão médica, veja como está a sua saúde física. Se você não estiver bem com as suas emoções, com seus pensamentos, com sua forma de agir, procure um profissional. Tá? Seja um psicólogo, seja um psiquiatra, mas procure. Porque você precisa estar bem em 2024. Precisa ver bem o que é da tua história, que está se revelando externamente, sendo projetada externamente, e que você não está vendo a realidade. Nós tivemos nos últimos 3 anos de ter que descobrir que o mundo é cruel. Ok? Se você se deu conta que o mundo é cruel, parabéns, você acordou. Porque nós vivíamos muito no conto de fadas, achando que tudo passa, que tudo tem uma justificativa por estar tão cruel. Não, o mundo é cruel mesmo. E ele se transformou cruel. Eu diria que de 7 de outubro para cá ele ficou cruel mesmo. Muito cruel. Ao mesmo tempo que presenciamos essa crueldade humana, que eu não diria nem que é crueldade humana, porque é uma crueldade de um ser que está na idade da pedra, sei lá, né? Ao mesmo tempo que tivemos isso, nós pudemos presenciar um grande movimento de resiliência, de abertura de coração, de fraternidade, com todas as inundações que aconteceram, todas as tragédias que aconteceram em 2023, nas praias, nos rios, nas cachoeiras, nas montanhas, porque tudo estremeceu e ainda vai continuar. As previsões para dezembro agora são alarmantes com relação ao excesso de águas. E eu não sei como será o nosso Natal, porque a previsão justo para o Natal é mais água. A posição planetária que vai estar, ela alerta as águas. Observem que este ano, em todas as eclipses de lua cheia, água e muita água. E agora o alerta é cuide das águas encapsuladas. Significa evite, cuide, cachoeiras, lagos, áreas onde, represas, onde tem reservatório de água. E eu olho isso não somente no planeta, tá? Porque nós vamos ter esse excesso de água, leva o quê? A Terra não segura mais água, desaba. Mas ela fala também das águas encapsuladas aqui dentro. As águas encapsuladas nos rins, as águas encapsuladas nos pulmões, no coração. Nós somos 90% de água. Nas próprias veias encapsula a água. Nosso sangue é água. É preocupante isso. Porque se eu não estiver com equilíbrio no pensar e no sentir bem esses 2 pontos, eu posso ter um problema físico das águas
que estão encapsuladas ou que estão correndo nas artérias de uma hora para outra, trombo, encapsulou. Então, tudo que está acontecendo na Terra acontece dentro da gente. Tem nada separado. Por isso que para nós termos um ambiente mais saudável externo, nós precisamos mudar. Porque se a gente tiver um maior equilíbrio, um maior discernimento, compreendendo que cada um vai acordar no tempo dele que tem que acordar, mas eu não posso ficar do lado cuidando para acordar, porque ali não vai acordar. Fique cuidando um filho que já está com mais de 24 anos, ele não vai acordar. Porque o pai ou a mãe fazem tudo por ele, então ele não vai acordar. E hoje nós temos filhos com 40 anos morando com os pais, 45 anos morando com os pais. De que maneira o filho ele vai poder assumir o seu poder como homem no mundo? Porque ele ainda está em casa. Eu percebi que houve uma mudança incrível. As mulheres saíram de casa e os homens ficaram dentro de casa. As mulheres foram em busca da independência delas. Os homens foram em busca de mães. E os homens precisam ser homens. Os homens precisam assumir a posição deles. Se posicionar. Não com violência, mas sabendo a sua posição fundamentada em seus valores e em seus princípios. E as mulheres precisam recolher as armas. Elas se esqueceram o que é ser mulher. Elas esqueceram a sensibilidade, a amorosidade, a gentileza, o dispor-se a auxiliar o outro, o compreender. Elas esqueceram. Porque se travestiram de homens, porque foram à luta, tá? Tudo bem, tínhamos que sair de casa, tínhamos que ir à luta, mas já passou essa fase. Agora, o homem precisa estar pleno no poder dele e a mulher plena no poder dela, para nós podermos criar uma sociedade saudável. Não com a inversão de papéis. Então, observem como é que está a relação de vocês em casa. De que maneira vocês protegem demais. De que maneira vocês são críticos demais. De que maneira se vitimizam demais. Não dá mais para ficar se vitimizando. Essa fase acabou. A fase de superproteção acabou. A fase de acabar com a capacidade do outro também acabou. Nós precisamos ser humanos saudáveis, com discernimento, percebendo a dificuldade do outro, estimulando para ele crescer. Dar força, não fazer pelo outro. E não desqualificar o outro. Mas estar ao lado e dizer, vai, faz. Nós temos que encerrar os vínculos de dependência. Porque só assim cada um saberá cuidar de si mesmo e ser responsável por sua realização. E é isso que eu queria hoje conversar com vocês. Convidá-los a refletir sobre isso. De que maneira 2023 está sendo um ano transformador na vida pessoal de vocês. De que maneira vocês se tornaram mais donos de si mesmos, se ouvindo e atendendo à necessidade do espírito e da alma, para poderem seguir um caminho que tenha sentido e que deixe frutos, que deixe sementes,
para gerarem bons frutos, né? Na sequência. Porque é isso que significa que nós passamos pela vida e realmente contribuímos para que algumas pessoas se deem conta. Não vamos mudar o mundo inteiro e nem quero isso. Mas aqueles que chegam perto, aqueles que nós convivemos, de que maneira? Nós somos um agente transformador ou um agente limitador? Se eu sou um agente limitador, eu estou dentro do sistema. Agora, se eu sou um agente transformador, eu sou uma pessoa única, que ninguém sabe o que passa pela cabeça, nem o que vai fazer, porque é uma pessoa que se escuta. Então, ela não tem uma programação. Né? Vamos dizer, ultimamente, se uma pessoa programa, né? Se lá na metade do ano, como era antigamente, na metade do ano as pessoas já programavam as férias de janeiro e fevereiro, e aí o que acontecia? Um imprevisto acontecia e não podia mais fazer o programa. E aí as pessoas foram aprendendo que as coisas que muitas vezes almejam não acontecem e não tem a ver com o que realmente almejam, porque era lá que eu queria, hoje eu não quero mais. É uma mudança muito forte em cada indivíduo, onde uma situação é muito importante num dia e 2 dias depois, 3 dias, não é mais isso que eu quero, eu estou me dando conta que é outra coisa. Porque cada um está começando a se descobrir. Então, aproveitem cada dia para vocês se descobrirem mais. Se darem conta o que não estão fazendo por vocês mesmos, mas estão fazendo pelos outros. E olha que essa frase é antiga. Porque eu sou de uma geração que era dito, olha, não vamos brigar, não vai, tudo pela paz do coletivo. E pela paz do coletivo, todo mundo deixou de falar e agir. Olha o controle, olha o movimento sutil. Precisamos nos unir pelo coletivo. E onde está a individualidade de cada um? Eu tenho que me negar, porque é a paz do coletivo. Só que me parece que muitos indivíduos estão começando a acordar de que eles não são um coletivo, nós não somos uma massa. Nós somos indivíduos com talentos pessoais, dons pessoais, capacidade de refletir, de agir pessoal, tudo muito pessoal. E quanto mais nós tivermos esse domínio sobre quem somos e como queremos estar no mundo, melhor nós vamos estar no coletivo. Porque aí nós vamos poder contribuir com o coletivo nas melhores soluções de todas as crises que nós vamos viver. Sejam crises dentro de casa, pequenas, crises no ambiente de trabalho, pequenas, crises mundiais. Tudo precisa ser liberto do controle e das amarras e do medo. E para isso, só cada um se conhecendo. Cada um sabendo como realmente funciona, como está preso, refém de crenças, de receios, de expectativas catastróficas, né? Tudo que limita a falta de fé, a falta de esperança e a raiva. Isso aí é tenebroso, mas isso faz com que os indivíduos fiquem presos no tempo. Tá? Preso no tempo. Encontra a pessoa e diz, eu lembro daquilo que você fez há 10 anos atrás. Aí eu pergunto, é o outro que está 10 anos atrás ou sou eu que estou presa há 10 anos atrás numa situação que aconteceu que eu não consegui elaborar? Por algumas razões. Então, nós estamos presos no tempo. Em muitas circunstâncias. E precisamos ver onde estamos presos no tempo para nos libertar da falta de discernimento da época, da falta de compreensão, para podermos hoje em dia construir relações saudáveis. E isso vai começar a partir de cada um.
Então, se você descobriu que realmente o mundo é cruel, ótimo. Você não precisa viver no mundo cruel, mas você precisa saber que ele existe. Porque se você sabe que ele existe, você não se torna refém dele. Você é aquele que enxergou, que viu, que ouviu e que busca as melhores formas de subir a tua própria montanha. Eu desejo para vocês um bom descanso, belas inspirações. Algum dia desse, talvez amanhã ou depois, eu pretendo fazer uma meditação, uma visualização criativa para vocês antes de iniciar esse dezembro, para que haja mais luz na árvore da vida que vocês todos são e que todos somos. Todos somos um grande bosque, né? Agradeço a presença de cada um de vocês, obrigada, né, por me darem retorno do que foi essa fala hoje. Ela vai ficar aqui no Instagram, se quiserem compartilhar com outras pessoas, agradeço, porque assim outras pessoas poderão se dar conta, né, que é o momento do grande despertar. Né? E eu gostaria assim que muitas outras pessoas, principalmente da terceira idade, como eu sou, que a gente não fique como elefante branco, achando que não tem recado para dar, mas nós temos experiência de vida, passamos por várias batalhas, temos conhecimento e nós não podemos guardar isso para nós. Nós precisamos compartilhar para que todos aqueles que não estão tendo chance de se dar conta de onde estão presos e reféns, possam começar a buscar a liberdade do labirinto que se encontram. Tá? Um abraço bem gostoso aos parentes que eu vi por aí, primos, sei lá, tem um pessoal aí, né, amigos de coração, né, que me acompanham um certo tempo, outras pessoas que eu não conheço, né, pacientes. Desejo a todos vocês um excelente descanso, muita luz, muita paz e olhar longe, vendo onde você quer chegar e dizer: eu vou chegar lá, nada vai me reter, eu vou ser essa pessoa especial que eu quero ser. E seja, você tem todo o direito e merecimento de ser. Até qualquer momento, tá ok? Meu abraço.